Olá, sejam bem-vindos ao Hipóteses. Eu sou o Márcio e hoje trarei mais um vídeo sobre as Sagradas Escrituras com o tema: os hebreus construíram as pirâmides do Egito? Espero que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo, que o nosso Deus Pai esteja presente nessa obra e que nós possamos mais uma vez aprender e compreender as verdades reveladas nas Sagradas Escrituras. Fique comigo aqui no Hipóteses. A história dos hebreus no Egito começa aproximadamente entre os anos de 1870 e 1650 a.C., quando a geração de Jacó e toda a sua família parte para este país. Desde então, passaram-se aproximadamente 430 anos até o momento da sua saída do Egito e sua peregrinação pelo deserto. Isso deve ter acontecido por volta dos anos de 1440 ou 1280 a.C. Durante o tempo que os hebreus ficaram no Egito livres ou escravizados, eles poderiam ter construído as pirâmides mais famosas do Egito? Os historiadores acreditam que as pirâmides foram construídas aproximadamente há 4.500 anos atrás. E é aí que a teoria de que os descendentes de Jacó começa a desmoronar quando dizem que eles construíram essas pirâmides, pois Jacó e toda a sua geração chegou ao Egito vários séculos depois. Observem o que está escrito em Gênesis capítulo 46, versículo 1 e 47, 1 e 11. Jacó partiu para o Egito com todos os seus bens. Quando chegou a Berseba, ofereceu sacrifício ao Deus de Isaque, seu pai. José foi ver o faraó e lhe disse: meu pai e meus irmãos chegaram à terra de Canaã. Trouxeram seus rebanhos, seu gado e todos os seus bens, e agora estão na região de Gósen. José deu a seu pai e a seus irmãos o melhor da terra do Egito, a região de Ramsés, e os acomodou ali, conforme faraó o havia ordenado. Quando os hebreus chegaram no Egito, ele já era o maior império de sua época, pois o seu esplendor já havia sido estabelecido sem a interferência de Israel. José, Jacó e todos os seus filhos já encontraram o Egito estabelecido como uma nação poderosa. Os hebreus e as construções. Está escrito em Êxodo, capítulo 1 e o versículo 14, e Êxodo 5, 7. Tornaram a vida deles amarga, obrigando-os a preparar argamassa, produzir tijolos e fazer todo o trabalho nos campos. Eram cruéis em todas as suas exigências. Não forneçam mais palhas para o povo fazer tijolos. De agora em diante, eles mesmos devem juntá-la. Aumentem a carga de trabalho deles e cobrem o cumprimento das tarefas. Isso os ensinará a não dar ouvidos a mentiras. Os capatazes e os supervisores saíram e informaram o povo. Assim diz o faraó: vocês não receberão mais palhas. Saiam e juntem-na onde puderem encontrá-la. No entanto, continuarão a produzir a mesma quantidade de tijolos que antes. A argamassa dita em Êxodo capítulo 1 e o versículo 14 é uma possível mistura de argila com areia, pedra calcária e palha. Esses elementos são a argamassa do texto que serviram para a fabricação dos tijolos. Esses tijolos não são usados na construção das pirâmides, já que o tamanho deles não se encaixa naquele presente nas pirâmides. Os hebreus viveram muito bem durante toda a vida de José, que morreu aos 110 anos. Ao todo foram 80 anos de serviço de José no Egito. Muito depois disso é que os hebreus foram escravizados. A partir de aí é que a história dos hebreus muda e a sua posição de conforto acaba e passa a ser vista como uma ameaça. Sua função no Egito passa a ser a de escravos construtores. E o que certamente é inegável é que eles, durante os seus muitos anos de trabalho forçado, construíram as habitações e os edifícios nas cidades. Com isso, eles contribuíram para o crescimento do Egito. Ao que parece, eles eram a principal mão de obra egípcia.
Todo o sistema econômico parecia depender dos hebreus, e é por isso que o faraó não abria mão de maneira alguma dos hebreus. Com a saída dessa mão de obra, o Egito passou por um tempo de colapso. Vejamos mais um texto que prova a função específica dos hebreus. Êxodo capítulo 5, os versículos 12, 13 e 17 e 18. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito para juntar a palha que sobrava das colheitas. Enquanto isso, os capatazes egípcios continuavam a pressioná-los. Completem sua cota diária de tijolos, como faziam quando nos lhes fornecíamos palha. O faraó, porém, gritou: vocês são preguiçosos, preguiçosos. Por isso andam dizendo: deixe-nos sair para oferecer sacrifícios ao Senhor. Voltem agora mesmo ao trabalho. Não receberão palha, mas tereis de produzir a mesma cota de tijolos. O faraó deixa bem claro em suas palavras como era a jornada de trabalho dos descendentes de Israel no Egito. Algo verdadeiramente cruel e desumano. Um trabalho que exigia a fabricação de tijolos. Já que era necessário preparar a argamassa com a palha, isso levava tempo para misturar tudo e produzir blocos capazes de serem utilizados na construção de muitas coisas no Egito. Esses não são os blocos utilizados nas pirâmides. Qual é a hipótese de hoje? Os hebreus não construíram nenhuma das grandes pirâmides. Se tivesse construído, teria sido revelado na Bíblia. A verdade é, o fato delas não serem citadas nas Sagradas Escrituras é uma forte evidência de que os hebreus não tiveram nada a ver com essa construção. O que os hebreus fizeram foram tijolos. Isso é inegável. Pode até ser que tenham trabalhado na construção das casas ou em algo de menor proporção quando se fala em comparação de pirâmides. Contudo, não há evidência alguma de que eles tenham construído algo além disso. Espero ter ficado claro. Hebreu algum construiu pirâmide nenhuma no Egito, em época alguma. Se gostaram, deixe seu like, comentem, que o Espírito Santo possa cada vez mais elucidar as palavras em nossas vidas, trazer um amadurecimento espiritual, e até a próxima aqui no canal Hipóteses. Tchau!